Jesus. Estamos aqui mais uma vez, na presença de quem? De Deus. Que Deus abençoe, ilumine, dê força, dê poder, dê sabedoria, dê grandeza e dê paz e dê alegria nesse trabalho, dessa leitura do Alcorão, que é a mesma Bíblia. Que Deus abençoe verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Ó povo de Deus, eu vou fazer um alerta a vocês. Aceite quem quiser. Nós vamos ter uma revolução. Nós vamos ter um golpe militar. O exército já está todo preparado, marinha, aeronáutica. Não vai dia, não vai mesmo, vai dias. Olha, eu sou uma pessoa que eu pego as coisas no ar. Quando o governador do Rio de Janeiro disse, o nome dele, Tarcisão, que o Brasil ia haver sangue, foi o que ele quis dizer. Ia haver revolução. As fronteiras do Brasil estão todas fechadas já. O exército está todinho lá, estão deixando que só chegar lá. O morro do Rio de Janeiro está fechado. O morro de São Paulo estão tudo fechado. Santos está tudo o exército na rua, marinha e aeronáutica. Não é bom? Hoje eu passei um dia muito ruim, espiritualmente. Quando eu terminar essa leitura aqui, eu vou entrar na área espiritual. Eu vou entrar pesado. Quem quiser me acompanhar, tá só. Mas eu vou entrar no lado espiritual. Porque eu cheguei a uma conclusão que muita coisa é ilusões. Se não tiver o espírito dentro, não anda não. Hoje aconteceu um caso aqui na mesa da gente, um caso incrível. Estava eu e Simone almoçando. Uma tampa saiu da garrafa. Estou dizendo porque eu e Simone vimos. Pulou da boca da garrafa e ficou na mesa, na pontinha da mesa, virado de boca para lá. Ao vivo e agulhas. Quer dizer, hoje eu passei o dia agoniado aqui. Vocês tenham cuidado. Vai acontecer coisa séria. O espírito, ele está se levantando. Porque dentro da guerra espiritual nós já estamos dentro dela. Não tem mais saída. Os espíritas de alto nível como eu, você, o irmão, Maria ali, que só está viva por causa da espiritualidade, dessa daí, os meninos aqui, quase todo mundo, em si. Nós sofremos. Porque eles querem anunciar as coisas a gente. E a gente não quer ouvir. Está ouvindo ou não? Está ouvindo, tá? Porque o que vem aí é coisa muito pior do que a gente imagina. Se a gente pensasse que era política, era bom. Era não. Você pode olhar que eu profetizei aqui, está gravado aí, está tudo gravado. Que ia haver guerras, guerra. Está lembrado? Se prepare que vinha guerra. E agora vai ser a pior guerra que existe na vida. Que é a guerra do Espírito. Olha quando ele diz aqui. Dizer, adorai vez de a Deus. Adorai a quem? A Deus. E a quem não possui para vós prejuízo, nem benefício. E Deus é onisciente e onisciente.
Adorar quem? Vocês estão perdendo. Essa semana aqui a Madeira deitou. Deitou. A volta de Deus não é brincadeira, não. Roubou, fica sem a mão. Roubou a primeira vez, corta a mão direita e o pé esquerdo. Deus é quem manda fazer isso. Deus. Porque vocês que estão me ouvindo, estão pensando que Deus é brincadeira, é? Um idiota hoje veio perguntar a mim, quando abre jejum não é para dizer a ninguém. Eu disse, eu nem estou dizendo a você, seu idiota, nem a sua mão. Eu estou jejuando para o mundo. E pedindo ao povo que me ajude. Porque só tem eu fazendo isso. Quando ele diz assim, disse os seguidores do livro, não vos insistais inveridicamente, disse os seguidores do livro, não vos insistais inveridicamente em vossa religião. Não tentai, vamos logo dizer, em sua religião. Não sigas as paixões de um povo que com efeito se descaminhou, antes descaminhou a muitos e se tem descaminhado do caminho certo. Olha aí. O que é que está acontecendo? Vocês que vão para as igrejas, está se descaminhando da palavra de Deus. Quer dizer, está saindo de quem? Do caminho de quem? Nas igrejas. Quando ele diz assim, os que renegam a fé dentro dos filhos de Israel foram amaldiçoados pela boca de Davi. E de Jesus, filho de Maria. Repare, olha aí, olha aí. De Jesus, filho de Maria, isso porque desobedeceram e cometeram agressão. E aí? Repara, viu? Repara a história do batismo de Jesus. O batismo de quem? Porque Davi e dos filhos de Maria, que é Jesus, foram agressor. Davi mandou matar quem? É o quê? Agressor, assassino. Jesus fez o quê? Meteu o cacete no povo que estava lá na casa de oração de Deus. Foi o quê? Agressor. Quando João diz, eu vim, presta atenção, eu vim consertar o caminho torto de Jesus. Está na Bíblia, ou não está? Foi por isso que Jesus nasceu 6 meses antes de João. Ele não cobia uns aos outros de nenhum ato reprovável que cometia, que escraviu em verdade o que fazia. Tu vês a muitos deles se alegram um que renega a fé, que escravo
em verdade o que suas almas antecipam para eles, a cólera de Alá sobre eles, no castigo serão eternos. Gente, Jesus, ele veio pela carne. Jesus não veio pelo Espírito. Tem que entender essas coisas. Jesus era um homem como qualquer outro da gente aqui. Ele tinha o mesmo prazer, ele tinha o mesmo interesse. Quando ele disse, os que transgredia o sábado. Foi o que Jesus fez. Transgrediu o sábado. Por isso foram transformados em macacos. Com respeito à maldição de Davi. Davi foi o quê? Amaldiçoado. Vindo Salomão, conforme o Alcorão, foram amaldiçoados por Jesus, os que decretaram do sinal da mesa, provida que Deus lhe fez dizer. E se o visse crido em Alá, em Deus, no profeta com que foi decidido para ele, os haveria tomado por aliado, mas muitos deles são perversos. E aí, gente? Em verdade, encontraram aos homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. Olha aí, gente. Olha aí, segura a pancada. Em verdade, encontraram que os próximos são os mais violentos, os inimigos dos crentes. Em verdade, encontraram que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem, somos cristãos. Isso porque há dentro deles clóricos e mágicos, porque são, sim, embora básicos. Quando houver o que foi decidido para o mensageiro, tu visse seus olhos se marajarem de lágrimas, pelo que reconhecem da verdade, porque reconhecem de quê? E os outros não conhecem, né? Então o que? Errado. Diz o Senhor, nossos crimes estão escravos entre as testemunhas da verdade. As testemunhas de quê? Porque razão não cremos em Deus, na verdade, que nos gregos, enquanto aspiramos a quem nosso Senhor nos faz entrar no paraíso com um povo íntegro. Quer dizer,
Se você é uma pessoa digna, uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa que não anda com falsidade, com mentira, com isso, com prostituição, não mata, não rouba, você vai direto para onde? Para o céu. Não vai ter julgamento. Você já é selecionada por quem? Por Deus. Então, pelo que disseram, Deus retribui-lhe jardim abaixo das quais corre o rio, nesse serão eterno. Essa é a recompensa dos benfeitores. Ou seja, entre os cristãos. Quer dizer, eu olho assim, meus irmãos. Quem sou eu para estar julgando alguém? Mas eu olho assim. O pouco que eu vejo é assim. Adianta você estar na igreja e seu coração é mau? Adianta você perder o tempo e sair da sua casa para a igreja, está no pé do santo, do imagem? Adianta? Não adianta esse negócio de dizer não. Porque muita gente besta diz isso. O idiota diz isso. Eu não adoro imagem, mas eu tenho um exemplo daquela imagem. Ele não diz isso? Não é assim que eles dizem? Que se enganam. Quando a Bíblia diz que a nossa Bíblia, essa daqui é o Alcorão, essa aqui é a Bíblia dos muçulmanos, ela diz assim: até a telha é condenada, que cobra. E idólatra vai direto para o inferno, segundo as palavras bíblicas. Não vai para o céu, vai direto para onde? Inferno. Olha o que ele diz, ó. Vós que credes, não proíbas as coisas bequinhas que Deus vos tornou lícitas. Ó, vou ler direito. Vós que credes, não proíba as coisas benignas que Deus vos tornou lícita. Não cometais agressão, por certo, Deus não ama os agressores. Vocês estão vendo? Estão vindo, não estão? Estão ouvindo. É bom que todo mundo tenha ouvido para ouvir. Comei daquilo que Deus vos deu, o sustento, enquanto é lícito, benigno, e temei a Deus, quem sois crentes. Temei a quem? A Deus. Ou temei a outro santo? Ou a Espírito Santo? Ou a Jesus? Onde está o problema? Está aí de vocês, crentes. Católicos. Deus não vos culpa pela frivolidade em vosso juramento, mas vos culpa pelo juramento, veja, viu? Vou ler e repetir. Deus não vos culpa pela frivolidade em vosso juramento, mas vos culpa pelos juramentos intenciosos, não cumpridos. Está vendo esse? Você faz o juramento a Deus e não cumpre.
E aí? E aí, irmãzinho? Ah, eu não saio daqui, isso aqui é a palavra de Deus. No outro dia joga os pés na cara e vai embora. Você jurou a quem? A Deus. Então, sua especiação é alimentar 10 necessitados no meio termo, com que alimentai vossa família, ou vesti-lo, ou aforilho um escravo. Quem não encontra recurso deve jejuar. Presta atenção, viu? Vou repetir. Ou vesti-los, ou afavorir um escravo. E quem não encontra recurso deve jejuar 3 dias. Essa é a expiação de vosso juramento. Quando perjurais e estrutais o vosso juramento, assim Deus toma evidente para vós seus sinais, para seres agradecidos. E aí, gente? E aí, você se jura a Deus, todo mundo abre a boca. Não abre? Pensar quando for jurar a Deus, for prometer as coisas a quem? Deus vem cobrar. Está vendo, seu Pedro, seu Nival, dona Simone, seu Júnior? Ele vem cobrar. E o pior que a cobração dele é pesada. Olha quando ele diz, este versículo faz referência a um grupo de piedoso, que ao tempo do profeta prometia por insistível sentimento religioso proibir-se das coisas lícitas, querendo com isso tornar-se mais piedoso. Obrigava-se então a jejuar, incensasse todos os dias, rezar ensinamento toda noite, abater-se sempre de mulheres da gestão da carne e do bem-estar. Sabendo disso, o profeta recriminou pelo incesso, exigiram e acrescentou que cada um impede cuidar de si mesmo, seguindo os caminhos normais apontados por Deus. Olha aí, gente, você não brinca com Deus, não. Chega aqui e promete meio mundo de coisa, que eu vou fazer isso, que eu vou dar isso, que isso é assim. Quando chega ali, desiste. Você não prometeu para mim, não. Você prometeu para quem? Para Deus. Vós que credes, vinho e o jogo de azar. Ó, vós que credes no vinho e no jogo de azar, e as pedras levantadas com o nome dos ídolos, e as varinhas da sorte não serão abominação, açoite de Satanás?
Veja, isso aí era de quem? De Satanás. Jogo, adivinhações, vinhos. Então, evitai na esperança de seres bem-aventurados. Ó, gente, foi que João disse de Jesus. Foi que João disse de Jesus. Você já leu a Bíblia? Foi que João disse de Jesus. Aqui é a palavra. Ele Nem bebia vinho e nem comia pão asmo. Jesus bebia vinho e comia pão asmo. Satã deseja apenas semear. Ó. Quem é Satã? A inimizade, a invasão entre vós, por meio do vinho e do jogo e de azar. Afastai-vos da lembrança de Deus e da oração. Então, abster-vos disso. Quer dizer, afasta disso. Que isso é obra de quem? De Satã. Quem é Satã? E aí? Eu nem bebo mais, que eu já bebi. Nunca joguei, graças a Deus, na minha vida. Eu tinha um avô que era doido por jogo. Tio, compadre, morreram de irmão. Obedecer a Deus, obedecer aos mensageiros. Quem é os mensageiros? Aqui. Pregatai-vos. Então, se voltai as costas, sabei que impedi apenas o nosso mensageiro. A evidente transmissão da mensagem. Qual é a minha obrigação aqui? Pregar a mensagem. Pregar a mensagem. Não é inventar coisas como eu vejo esses bandidos desses pastores estão fazendo aí, não. Desses vagabundos. Criando coisa da boca deles, fora do Evangelho. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras. Não há culpa por aquilo de que se alimentarem anteriormente, desde que se guarde do proibido e crerem nisso e fazer as boas obras. Depois continue a guardar-se e crer. Em seguida, se guardai bem fazer. Deus ama os beneficiadores. Deus ama aqueles que fazem o bem e Ele amaldiçoa aqueles que fazem o quê? O mal. Vós que creis, em verdade, Deus por vós aprova. Olha, Deus bota a gente em quê? Na prova. Tratasse do que antes da proibição. Despreza o Alcorão e se alimentavam da carne de porco e bebe vinho. Eles aqui condenam a carne de porco, não é assim? Livro de Levítico fala, né, onde servir. Quando ele diz, com a proibição de alguma caça, que vossas mãos, vossas lanças, poderem alcançar, a fim de que,
Deus sabe que de vós teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão terá doloroso castigo. Quem de vocês quer sair da presença de Deus aqui? Hein? Está vendo, minha filha? Mas o povo não acredita. Vocês não acreditam. Leva as coisas na brincadeira. Ó. Vós que credes, não matai a caça enquanto estais puro. Quem de vós mata intencionalmente, impede-lhe a compensação em rebanho igual. Os que mata jogada por dois homens, justo dos vossos, em oferenda destinada a carne, ou expressão alimentar necessitado ou equivalente a isso, em jejum, para experimentar as nefastas consequências de sua conduta. Deus indultar, porque já se consumiu. Quem renecer a Deus, dele se vergonhará. Deus é todo-poderoso, possuidor de virtude. Voz lícita, a perca do mar, o seu alimento, um proveito para vós e para os viandentes de vós. Ele vai explicar aqui o pé. Este versículo foi revelado no ano de Agirá, quando impedido pelo qual encontrados-se os malignos em estado de uru, foram surpreendidos por uma variedade grande de caça, o alcance das mãos e das lanças. Esse foi uma prova de Deus para experimentar a obediência aos seus preceitos, pois aos peregrinos em estado de devoção e purificação lhe verdade a caça. Agora, aqui tem muita gente, eu já falei isso aqui na outra Bíblia. Quem foi que mandaram um mundo de caça e ele não aceitou? Quem foi, senhor? Foi Pedro. Foi Pedro. Não vai lá e falou. É. E ele? Ele disse que não ia comer. Aí Jesus questionou, né? Jesus disse, como pode tu ignorar o que eu purifiquei, né? Mas aqui está dizendo que é proibido. E Pedro estava certo. Mas aquele cesto ali, Jesus tinha purificado Mas para ele estava acreditando em quem? Ele abençoou, né? Mas ele estava acreditando em quem? Em Deus. Em Deus. Está vendo aí, gente? Está vendo aí, Maria? Seja jejuar tantas vezes quanto for o número de necessitados serem alimentados.
Quando você jejuma, você é alimentado. Você sabia disso? Por que nós somos alimentados quando jejuamos? Por que jejuar? Por que, pai? Por que não? Por que, senhor? Nós somos alimentados pelo Espírito. Nós estamos recebendo do Espírito uma alimentação profunda. Proibida a caça da terra, enquanto permanecer puro. Quer dizer, enquanto permanecer em ligação com Deus. Temei a Deus, e a quem sereis reunidos. Vai. Se você está jejuando, você não pode comer caça. E nem pode caçar. Porque você está em ligação com Deus. Agora isso, para muita gente, faz que não está nem ouvindo. É onde está o problema. Quando ele diz, Deus faz de Alá cá a casa sagrada, arena, para os homens. Assim também o mês sagrado, os animais em oferenda, as guirladas, isso para que saiba que Deus sabe o que há no céu, o que há na terra, que há em todas as coisas conscientes. Deus sabe de tudo. Tudo. Sabe que Deus é veemente na punição, que Deus é perdoador, misericórdia. Não impede ao mensageiro, senão a transmissão da mensagem. E Deus sabe o que mostrarás e o que ocultais. Quer dizer, Deus sabe a mim, Ele me dá a minha mensagem. E aquela mensagem que não é a vontade de Deus, Ele oculta. Ele não deixa sair. Olha quando ele diz Maomé, não se iguale o maligno. Não se iguale o quê? Ao maligno e o benigno. Ainda que te admire a abundância do maligno, então temei a Deus, todos de discernimento, na esperança de saber bem-aventurados. Tudo que Deus dá a gente, Ele é bem o quê? Aventurado. Está pensando que Satanás não dá as coisas também, não? Quem mais dá é Ele. Mas quando Ele dá, Ele toma. Quando Deus está, ninguém toma. Vós que credes, não perguntai, por causa que se vós fosse divulgadas, vós afligiria, e se perguntares por ela, enquanto o Alcorão estiver sendo decidido, se vós divulgarem Alá, mês sagrado, todos os mês sagrados. Então, eu vejo gente vir para aqui
pensando que aqui é história, que aqui é brincadeira. Aqui não é nada. Aqui é duro. Aqui é a palavra de Alá, a palavra de Deus sendo pregada. Estudará, Alá é piedoso e clemente. Alá, moço, é Deus. O que é que está sendo pregado? A Bíblia muçulmana. Eu estou dizendo Deus, 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 porque muita gente não sabe o que é Alá, e Alá é o mesmo Deus. Com efeito, o povo antes de vós pergunta por ela. Em seguida, tornaram-se renegadores deles. Deus não fez determinação alguma, nem de Saia, nem de Nino, nem de Anã, mas os que renegam a fé fogem mentira. Foge o quê? Mentiras acerca de Deus. E a maioria deles não raciocina. Quer dizer, o povo que perde a fé, o que é que vai acontecer? Está mentindo para Deus. E é inferno direto. Quando se lhe disser, vendes que Deus fez descer ao mensageiro, dizer, basta-nos aquilo em que encontramos nossos pais. Basta-lhe ainda que seus pais nada soubessem e não fossem guiados. Vós que credes, cuidai de vós mesmos. Não vos prejudicará quem se descaminha quando sois. Quer dizer, você tem que cuidar de quem? De você mesmo. Quando ele diz, acerca de fim do camelo, cujo horário antecedar, indicar já houver desprendido, diz dessa vez, sendo que da última vez lhe nasceram um camelo macho. Os árabes, por Ismael, marcavam-me assim por um hábito supersticioso, para que não fosse utilizado no transporte de carga, nem esmolada, nem cavalgada, sempre deixava de fundar todos os pactos e fontes de águas. Gente, o que eu estou lendo aqui é o pé da leitura. Aqui está sendo traduzido o que foi lido aqui. Ibá, fim do camelo, após dar dizer, crê, Fani, em deixar livre, e não podemos ser cavalgado, nem seu pelo torçado, nem seu leite, sulfido só, também era a fêmea do camelo, dedicado aos ídolos, logo após o retorno de viagem de seu dono ou de sua restabelecimento de uma doença. Quantos aí dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro da quimbanda, eles oferecem um animal para aquilo ali, certo? Como ele diz, pode-se também firmar do camelo que há uma cria fêmea, primeira vez, segunda de outra fêmea, sem que haja
nascido nem um camelo entre fêmeas. Neste caso, está escrito, era dedicado aos ídolos. O camelo, reprodutor, que já gerou 10 crias, deste improgido o trabalho da esmolação. Gente, a gente, para entender a Bíblia, tem que ter um conhecimento muito alto espiritual. Porque cada palavra dessa, ela tem um fundamento espiritual. Quando ele diz, guiados a Deus será vosso retorno, todo vós, ele vos informará do que fazeis. Vós que credes quando a morte se apresenta a um de vós. Olha, vós que credes quando a morte se apresentar a um de vós, que haja ao testar o testemunho 2 homens juntos dos vossos, ou de 2 outros que não dos vossos, se estáis percorrido a terra, sois alcançado pela desgraça da morte. Desgraça de quê? Retende-os ambos após a oração. Eles jurarão por Deus se dividires deles e dirão, não venderemos isso por preço algum, coisa que o beneficiador seja perante nenhum ocultadores, testemunho de Deus, por certo, nesse caso, seremos 2 pecadores. Quer dizer, eles viajavam juntos. E a maldição da morte, a miséria, acompanhou. Quantas pessoas aqui já passou de morrer? A morte já fez visita aí. Se descobre que ambos cometeram pecado de perjúrio, então que os subtinha 2 outros dentre os que foram prejudicados pelo primeiro, jurarão por Deus. Em verdade, nosso testemunho é mais justo do que o deles. Não cometemos agressão, por certo, nesse caso, seremos dos injustos. Isso é mais adequado para que preste testemunho ao temático, o tema, que outro juramento volta a si, prestado após os seus, e temer a Deus, e ouvir Deus, não guia o povo perverso. Quer dizer, isso, juramento feito a Deus. Aí eu vejo gente, vem para a casa de Deus, no outro dia está junto de um bandido, de um mentiroso, de um macumbeiro, de um feiticeiro. Aquilo ali se viu de quê? Piorou, cara. Lembrai-lhe de que um dia Deus juntará os mensageiros. Lembrará que um dia Deus faz o quê? Juntará os mensageiros. Então dirá o que vos foi respondido. Dirão, não temos ciência disso. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Quer dizer, um dia Deus vai juntar aquele povo que está pregando o Evangelho
dele e vai o quê? Cobrar. Está vendo aí, gente? Quando Deus dirá: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te da minha graça para contigo, para com teu irmão, tua mãe, quando te aparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens quando ainda no berço, na maturidade, quando te ensinei as Escrituras, a sabedoria e o Torá. Ensinou o que? Deus? As Escrituras. A quem? A Jesus. E o Evangelho, quando criastes do barro a figura igual aos passarinhos, com minha permissão. Ele criou o quê? Figura dos pássaros. Com a permissão de quem? De Deus. Nela soprastes, e ela se tornou um pássaro, com minha permissão. Curaste os cegos de nascença, leproso, com minha permissão. Está vendo aí, gente? Está vendo aí? Tudo que Jesus fazia era com a permissão de Deus, não era da dele, não. Era de Deus. Eu fiz aquele dia aquela pergunta de João e Jesus. É. Quando fizeste sair os mortos dos sepulcros, quem foi esse? Lázaro. Com minha permissão. Quando te viu, quando deteve os filhos de Israel, afastando-se de ti, quando lhe chegaste com as exigências, então disseram os que dentro eles renegaram a fé. Isto não, senão evidente magia. O que era que eles diziam? Que Jesus está fazendo o quê? Magia. Certo? É o que eu venho dizendo. Não é o que eu venho dizendo? Jesus veio trazer a mensagem para Israel. Trazer-se da resposta dos idólatras aos mensageiros, quando estes pregavam a unicidade de Deus, inscrição divina, existe para expropriar os que renegam esta unicidade. Quer dizer, Deus, Ele está mostrando as coisas a gente, e a gente não quer o quê? Ouvir e não ver. Quando ele diz: quando inspirei aos discípulos, credes em mim, em meu mensageiro. Quem era o mensageiro? Jesus. Creio em Deus e no mensageiro de Deus, que era Jesus. E disseram: cremos, testemunho que somos muçulmanos. Lembra-se de quando os discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? Ele disse: temei a Deus, se sois crentes. Quer dizer, a gente tem que temer a quem? A Deus. E disseram:
desejamos comer dela, o que se nos tranquilizar os corações. Desejamos saber se tu, com efeito, nos disseres a verdade. Desejamos ser testemunha delas. Jesus, filho de Maria, disse: ó Deus, Senhor nosso, fazermos descer do céu uma mesa provida, que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós, um sinal de ti. Sustentai-vos de tu és o melhor dos sustentadores. Quer dizer, o próprio Jesus pediu de Deus o quê? Uma prova. Deus, que é Allah, disse: por certo, fazei-o descer. Então, quem de vós renega a fé? Depois, por certo, castigo-lhe com um castigo com jamais castigarei alguém do mundo. Lembrai de que Deus dirá: ó Jesus, filho de Maria, desceste tu e aos homens tomai-me. Ou seja, queres ser testemunho junto aos judeus? Ausente da mesa provida. Está vendo, gente? Vamos terminar o livro aqui. E a minha mãe por 2 deuses, olha, a minha mãe por 2 deuses, além de Deus. Ela dirá: glorificando seja, e não me é admissível dizer o que me não é direito, se o universciente dito com efeito tu o haverás sabedoria. Tu sabes o que há em mim, não seis o que há em ti. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Não lhe disse, senão o que me obedeceste. Adorai a quem? A Deus, meu Senhor e o vosso Senhor. Fui testemunha dele, enquanto permaneci entre eles. Então, quando findastes os meus dias na terra, tu foste sobre eles, observantes, tu e todas as coisas és testemunha. Se os castigos, por certo, são teus servos, se vós perdoais, por certo, tu és o Todo-Poderoso e Sábio. Deus dirá: este é o meu dia em que beneficiarei aos verídicos. Sua variedade, eles serão jardim abaixo dos quais correm os rios. Esses serão eternos para toda sempre. Deus se agradará deles, e ele se agradará deles, se é o magnífico triunfo. Deus é a soberania dos céus e da terra, que há nela. Ele sobre todas as coisas é onipotente. Não existe outro maior do que quem? Viram, moço? Viram que as coisas aí estão feitas tudo o quê? E aí, gente?
viu que Jesus, tudo que ele fazia era com autorização de quem? Ele não fazia outra coisa sem ser com autorização de Deus. Aí prego aí dizendo que Jesus tinha todo o poder sobre a terra. Tudo mentira. Que o próprio Jesus disse: eu não sou bom. Bom é Deus que está onde? Ele não disse que era o dono da terra, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia perdoar ninguém, não. Ele não disse isso. Ou ele disse? Nunca ele, na palavra ele disse isso. Ele disse: eu vim cumprir a lei. Eu não vim destruir a lei. A lei de quem? Então Jesus não tinha lei. Jesus era um mensageiro, como eu vi no desenho. Da palavra, como eu sou, como aquele que estiver pregando é. Quem conhecia a mensagem. Mas você viu que ele disse que os mensageiros vão se encontrar? E aqueles que estiver pregando errado, se prepare. Eu não estou. Se eu estiver mentindo, está aqui. Se tiver mentira, está na Bíblia. Eu apenas sou mensageiro. Estou pregando o que está aqui. Eu não estou inventando coisa como eu vejo eles, como vocês fazem aí. Dizendo que já estão no céu, que já estão salvos. Aonde é que a Bíblia fala isso? Aonde é que o Alcorão fala isso? Você tem que obedecer a Deus. Ou não é, Maria? Se não obedecer a Deus, a madeira é dele. E quem obedecer a Deus, não vai ser julgado, não. Já é julgado. Eu entendo assim. Quem obedece à lei de Deus e faz a vontade de Deus, não vai ter fim de mundo, não. O fim do mundo dele é na morte. Porque se ele for bom, o nosso espírito não vai para o fogo do inferno, não. Que queima, não. E se a gente for desobediente a Deus, não fizer a vontade de Deus, a gente vai ser logo eliminado. Porque a própria Bíblia fala, o pobre e o rico. O pobre obedeceu a Deus, foi para onde estava Abraão. E o rico foi para onde? Para o fogo de enxofre. E pediu: deixa ele botar nem meu dedo na língua dele. Eu melar meu dedo para botar na minha língua. Vocês querem isso para vocês? Quem quer isso para vocês? Aí é uma pregação verdadeira. Quem já levou alguma queimadura aqui? Presta? Arde. Muito, né? Imagina você ser todo queimado. Você sentir a dor da queimadura. Vocês já pensaram nisso? E você tendo Deus, você não vai. Não adianta. Não adianta mentir. E nem mentir. Porque Deus é fiel para aqueles que estão falando a verdade. Deus não está mandando religião. Deus está mandando alguma religião? Essa leitura todinha que eu já fiz aqui, que eu já li essa Bíblia, esse Alcorão, já vou a segunda vez. Já vou em 200 páginas. A outra Bíblia eu já li 31 Bíblias. Eu tento ver onde é que está. Que Deus deixou, qual foi a igreja. Onde é que está? Essa igreja que vocês criaram aí. Onde é que está na Bíblia? Onde é que está no Alcorão? Porque não está católica, não está evangélica,
está espírito, não está nenhum. Nem a crente, nem a macumbeira, nem a feiticeira, não está nome de ninguém. O nome que está é esse, a obedecer a quem? A Deus. Ou tem outro? Então, nós estamos aqui agradecendo a Deus e ao Espírito de Deus e a Jesus, Filho de Maria. E ao Espírito de Deus, que é aquele que nos assiste, que Ele dê condições. E a gente tem que fazer a vontade de Deus e obedecer a lei, para a gente não ter um mal passado. Só isso. Não tem nada a ver com roupa, com cabelo, isso não vale nada. Isso é do corpo, não é do espírito. Aqui nós estamos falando do quê? Do espírito, não é da carne. Você viu que Deus proibiu? Vinho, jogo, é ilícito para Deus. É aquela história que diz, quando João diz, ria não, Pedro, é verdade. Não, mas aí é o jogo. Não. Jogo que eu conheço é jogo de carta. Jogo que você está jogando ali sua vida. Hein? Apostando tudo que tem. Ali é o jogo. Porque esse jogo aí não existia. Esse é um jogo que vocês estão fazendo da tecnologia. Agora imagine um jogo de azar. Como eu tinha um compadre chamado Zequinha, eu fui ser padrinho do filho dele, ele saiu para comprar um galeto, chegou no outro dia na hora de batizar o menino. Li seu dinheiro do galeto, seu galeto. Perdeu tudo. Só não perdeu a roupa porque eu fui buscar. Eu nunca joguei, eu não sei nem o que é uma carta. O pai já jogou? Não sei jogar isso não. Esse negócio aí. Isso aí se chama baralho. Eu acho que jogo de dominó não é nem jogo. Dominó é brincar. Mas jogo de azar que eu conheço chama-se o baralho. E é esse o jogo que ele está falando aqui. Jogo de cartas. Que as próprias cartas estão onde? No candomblé. Na Umbanda. Que eu sei botar carta. Tarô. Se eu quiser, eu faço. Búzios eu sei fazer. Eu sei jogar búzios. Mas graças a Deus eu me libertei. Foi dura. Mas eu sei fazer tudo isso. Quando eu não conhecia o verdadeiro Deus. Eu conheço hoje. Que Deus abençoe. Diga amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Bora, povo ouvir. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe de cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Quem trouxe aí com alguma oferta, alguma coisa, que Deus abençoe.